Uma vez mais, bom dia. É a terceira hora do nosso espaço Manhã Noticiosa e vamos continuar a olhar para o país em diversos domínios. Já sabe que todas as quartas-feiras temos reservado o espaço de economia com o nosso economista já residente, Arsênio Zugoso. Bom dia e bem-vindo a mais um dia. Bom dia, obrigado. Vamos hoje olhar para mais um tema que marca a economia nacional, neste caso, hoje, o que é que nos propõe? Bem, hoje nós vamos olhar aquilo que é a perspectiva do cenário macroeconómico, o cenário fiscal, nos próximos 4 anos, incluindo 2001. Portanto, o Ministério da Economia e Finanças faz uma antevisão daquilo que pode ser a perspectiva de captação de receitas, por exemplo, a perspectiva de inflação, aquilo que é a perspectiva da procura para reanimar o setor produtivo. Exato. E, portanto, acho interessante nós podermos trocar algumas impressões sobre esta matéria, porque, inclusive, até faz essas perspectivas com cenários diferentes, otimistas e até um cenário pessimista. E, portanto, tudo isto é uma antevisão daquilo que pode ser o pulsar da economia moçambicana. E é importante discutirmos, é importante debatermos, até porque isto tem impacto na nossa vida e no nosso dia a dia. E, Depois nós chamamos a nossa realização para a exibição, portanto, dos slides que vão apimentar esta nossa conversa de hoje, que, portanto, está virada a olhar para o cenário fiscal de médio prazo 2022-2024. Neste primeiro slide, o que é que nos traz Arsênio Zugoso? Bem, no primeiro slide, portanto, temos aquilo que são os pressupostos macroeconómicos, portanto, os diversos cenários, os 3 cenários prováveis de acontecerem e aquilo que justifica o que provavelmente irá acontecer. Portanto, prevê-se que neste período, portanto, alcancemos um nível de recuperação média de 2,1%, primeiro porque a economia global vai começar a recuperar-se e, portanto, isso causa uma externalidade. Portanto, a externalidade é um efeito consequência Exato. que a nossa economia também pode colher deste ambiente da economia global. Portanto, e também isto tem a ver com os diversos processos que estão a acontecer, por exemplo, a imunização da população moçambicana e também da população mundial. Portanto, as perspectivas mais prudentes do desconfinamento. E, portanto, também recomenda-se aqui também uma postura, do ponto de vista de apoio às pequenas e às médias empresas que vão devolver o poder de compra às populações, portanto, no sentido de o Estado poder trazer uma política mais orientada ao suporte e à recuperação deste setor, que é um setor de alta empregabilidade. E, portanto, temos um cenário, um cenário moderado, portanto, que traz também aqui algumas... este cenário também é influenciado pelo grau de incerteza relativamente à pandemia, embora também traz aqui um dado, do ponto de vista de recuperação positivo, mas também tem aqui elementos que podem não ser possíveis, do ponto de vista de ambiente macroeconómico, nomeadamente a capacidade de conseguirmos garantir a consistência do desconfinamento, por exemplo, a consistência do processo de imunização. Portanto, sabemos que existem situações das variantes e, portanto, isto tudo também é relacionado com a consistência do cenário macroeconómico global, do cenário até cambial, portanto, que possa permitir a manutenção daquilo que eram as perspectivas otimistas do primeiro ponto. Exatamente. E, portanto, no terceiro, e temos um cenário mais pessimista. É um cenário mais pessimista, portanto, este cenário é mais ancorado na ideia de que nós ainda nos próximos 3 anos vamos se ressentir efetivamente do peso da pandemia e, portanto, olhando para a nossa capacidade de resposta do ponto de vista de imunização das possíveis vagas que ainda podem existir relativamente à pandemia e, portanto, é um cenário mais, vamos lá dizer, mais pessimista, tal como mesmo o próprio título diz, e, portanto, neste cenário prevê-se que a postura do Estado seja ainda muito mais lenta do ponto de vista do desconfinamento, da reabertura e da própria economia global,
as situações que têm acontecido em que existem momentos em que há este processo de reabertura da própria economia global, mas de certa forma há recuos e estes recuos têm grandes impactos naquilo que são as planificações relativamente à recuperação económica. Portanto, esses são os três pressupostos levantados por esta proposta, este documento apresentado pelo Ministério da Economia e Finanças, e particularmente eu estou mais pelo segundo cenário, que é um cenário que me parece mais sereno relativamente àquilo que são os elementos que suportam. Portanto, é preciso garantir... De que elementos é que estamos a falar concretamente? É preciso, primeiro, garantir um processo de imunização da população para que se garanta um regresso à atividade económica. É preciso também continuarmos a procurar uma política macroeconómica e principalmente também, porque nós agora estamos numa situação em que há euforia, por exemplo, da redução da apreciação do metical, portanto, exato, traz consigo a perspectiva ou a ideia de que globalmente as coisas podem melhorar rapidamente, portanto, a nível de Moçambique. Mas é preciso olhar também a conjugação da redução do metical com a política monetária que nós temos, que é restritiva, que de certa forma ainda não possibilita o regresso dos setores produtivos efetivamente. Portanto, isso significa que se nós continuarmos a ter uma política monetária restritiva que proíbe, entre aspas, o acesso ao crédito, portanto, exato, os produtores, mesmo que até o ambiente sanitário seja favorável, não terão condição de produzir. E aqueles também que importam, nós sabemos que uma das grandes bases de arrecadação de receitas do nosso Estado, infelizmente da maior parte dos países pobres, são as importações, e sem dinheiro não há importações, e por aí também não conseguimos ter uma boa capacidade de receita, e também a questão da lenta recuperação dos setores econômicos, nomeadamente da empregabilidade, exato, nomeadamente das próprias pequenas e médias empresas, o que de certa forma ainda vai dificultar um bocadinho a capacidade da arrecadação de receitas do Estado, o investimento público, o que depois pode ocasionar aqui o desenvolvimento ou recuperar daquilo que é o cenário da atividade económica. Portanto, como é que se pode conjugar este cenário que por si pode ser o ideal com aquilo que são as projeções de organizações internacionais como o FMI, que aponta para uma recuperação muito lenta, não só para Moçambique, como também para os países da África? Exato. É preciso olhar aqui um elemento essencial relacionado com os países da África. São essencialmente exportadores de matérias-primas, e os principais mercados neste momento estão numa situação de recuperação, mas uma recuperação muito lenta e que em algum momento é interrompida com lockdowns, com situações em que é preciso olhar mais para as questões sanitárias. Sendo países maioritariamente exportadores de matéria-prima e os mercados ou as fábricas do mundo neste momento não estão a operar a todo gás, isto significa que de alguma forma, enquanto o ambiente global da procura não se restabelecer, portanto, nós que somos provedores de matérias-primas vamos nos ressentir. E Moçambique se ressente. Nos próximos gráficos vamos poder ver que o cenário, por exemplo, das exportações, incluindo até o próprio cenário das importações, também influenciado pela questão relacionada com as fábricas ou aqueles segmentos de países que têm indústria transformadora. Enquanto eles não puderem operar, portanto, eles colocam poucos produtos no mercado. Os produtos, a inflação global vai continuar alta, portanto, os produtos são caros, vão ser muito altos e, portanto, isso significa que, de alguma forma, aquilo que é a nossa capacidade de consumo, portanto, o consumo é importante para a recuperação económica, também continua reduzida, e todos esses indicadores, portanto, são indicadores que têm que se tomar em conta naquilo que é a forma de estrategizar a recuperação de setores vitais, principalmente as pequenas e as médias empresas, e é preciso olhar para uma política monetária um pouco mais arrojada, porque não basta só reduzir, haver uma apreciação cambial, se as pessoas não têm como ter acesso ao dinheiro para efetivamente produzir. Portanto, o câmbio pode reduzir,
Mas, se nós não temos poupança, nós somos um país que tradicionalmente não temos poupança, vivemos da poupança dos outros países, e, portanto, nesse cenário, recorremos ao financiamento. E se o financiamento é proibitivo, mesmo que tenhamos uma situação de apreciação, do ponto de vista de fortificação do metical, continua um cenário muito desafiador para o processo de recuperação e também para aqui estimular o consumo, que é importante para estimular os produtores. Portanto, e esse cenário já traz de forma lúcida esses elementos e é mais prudente ao olhar aquilo que pode ser o processo de recuperação. Portanto, tirando aqui as questões imprevisíveis ou a imprevisibilidade da própria pandemia. Penso que ficou essencial sobre estes cenários, os 3 cenários aqui no que toca a este cenário fiscal para 2022-2024. Vamos passar para o próximo slide e ver como é que estes possíveis cenários no que toca é o crescimento do produto interno bruto. O que é que nos propõe? Bem, este gráfico traz aqui alguns elementos do ponto de vista daquilo que vai ser o impacto no produto interno bruto, na riqueza que nós produzimos nos próximos 4 anos. E, portanto, olhando para os 3, 4 anos, portanto, podemos ver que existe, a partir de 2022, se olhar para o cenário do orçamento, que é o cenário, vamos chamar de ótimo, olhando para aquilo que são as perspectivas elaboradas pelo Governo, portanto, podemos observar que a partir de 2022 existe uma tendência de recuperação. E esta tendência de recuperação está fundamentalmente ancorada ao início do processo de produção a nível da plataforma de gás da Eni, principalmente da Eni. Portanto, se as projeções continuarem e se o processo, a situação que está a acontecer do ponto de vista securitário ou de segurança tender a melhorar, porque é preciso olhar para a imprevisibilidade do conflito. O conflito agora é feito em terra. Conto bastante no que toca ao desenvolvimento de projetos ligados ao oil and gas. Exatamente, portanto, e o conflito agora é feito em terra, mas o conflito é imprevisível e sendo um conflito orientado para sabotagem, portanto, é preciso olhar numa perspectiva de que a informação do início de exploração e o impacto econômico que tem este início de exploração, portanto, pode de alguma forma também reorientar o próprio conflito. Mas se as coisas continuarem como estão, portanto, e se a Eni efetivamente, a partir do segundo semestre de 2022, continuar o processo de exploração, embora as benesses fiscais não vão permitir a arrecadação de receitas que se previa, pode-se olhar para uma alteração, primeiro, olhando para aquilo que são os efeitos colaterais das operações de oil and gas, do ponto de vista do outsourcing ou das empresas que suportam aos projetos. Isso é um dado. Segundo, do ponto de vista daquilo que são também as perspectivas da arrecadação fiscal, que não são muito grandes, mas a priori já vão fazer alguma diferença, olhando primeiro para a questão de reservas do ponto de vista de divisas, mas também olhando também no ponto de vista de ser um volume de arrecadação que pode ajustar primeiro aquilo que nós temos do ponto de vista de necessidades para suportar, por exemplo, o serviço da dívida é uma das situações e por aí esta situação pode tendenciar a impactar nesta diferença que nós temos, portanto, a partir de 2022 para os próximos 4 anos, em todos os outros cenários. A moderada tende a desenvolver ao longo dos próximos anos, 2023 e 2024. Exato. E, portanto, isto tudo deve acontecer dentro de um cenário político, social, favorável. Portanto, e também é preciso olhar para o cenário de a manutenção das perspectivas cambiais, porque quanto mais nós tivermos uma instabilidade cambial e principalmente uma depreciação ou uma derrapagem como a que nós tivemos nos últimos 6 meses, estes cenários podem alterar. Mas, por enquanto, aquilo que é a antevisão desta apresentação, portanto, mostra que a partir de 2022, provavelmente, possamos conseguir
ter o sonho de voltar à média de crescimento dos 7%. E, portanto, até porque a previsão para 2024 é de 5,5%. Exato. Do ponto de vista daquilo que é o PIB, né? Do crescimento da riqueza nacional, portanto, é de 5,5%. Portanto, é um cenário muito otimista, olhando para aquilo que estamos a ver neste momento e a incerteza que temos relacionado à pandemia. Mas também vamos olhar para outro global. Slide, ainda nesta viagem pelo cenário fiscal. Exato. Eu escolhi aqui alguns elementos que eu acho que são importantes. Para percebermos a procura. Exato. Como é que poderá se comportar ao longo destes 4 anos. Exato. Primeiro é muito importante para todos perceberem porque é importante a procura. Exato. Em economia, principalmente se olharmos agora para aquilo que são os segmentos keynesianos, quer dizer, que olham para uma perspectiva mais, não necessariamente liberal, mas a procura é um elemento importante, porque é a procura que estimula a produção, e não o contrário. Portanto, e não o contrário. Portanto, quando nós demandamos, por exemplo, existem fábricas ou obras, portanto, as pessoas estão nas obras, muitas vezes querem se alimentar. É a necessidade de se alimentar que faz com que aquelas senhoras vão sentar ali vender pão, vender sandes. É essa a necessidade, e não o contrário. Portanto, as senhoras não vão para lá à espera da obra. Portanto, é a procura. A demanda é que estimula a produção. Portanto, sim, isto aqui é um momento também didático para as pessoas perceberem como é que essas coisas funcionam. Discutiu-se, por exemplo, muito tempo, porque é que as pessoas, porque é que tem aquela gente na baixa a vender comidas, mas é preciso olhar isso do ponto de vista econômico. É a procura que faz com que aquela gente esteja lá. Portanto, há tanta gente à procura daqueles bens e, portanto, aqueles indivíduos ou aqueles concidadãos estão lá, portanto, estão para responder isto. Esta realidade que espelha este nosso cenário fiscal para os nossos este cenário espelha essa realidade. Portanto, foram feitos cálculos médios, portanto, principalmente a partir de 2022. É preciso olhar que, por exemplo, o consumo público só cresceu 0,1% em 2020. Portanto, isto é muito por causa, primeiro, nós tivemos uma situação em que houve uma redução drástica da capacidade de receita do Estado. Portanto, o IRPS e o IRPC, portanto, perca de empregos, de empresas fecharam e, portanto, o que suporta o consumo público são as receitas, portanto, são os impostos. Portanto, o consumo privado, portanto, vai também, olhando para a tendência que está a acontecer, pelo menos por enquanto, com a tendência do desconfinamento, a tendência da volta à atividade comercial, isso quer dizer que há uma tendência de voltar-se a empoderar ou a dar capacidade, poder de compra ao cidadão. E, portanto, isto pode, nos próximos tempos, pelo menos nos próximos 3 anos, mudar esta tendência ou melhorar a tendência em relação a 2020 em mais ou menos 1,9% ou em 2%. As importações continuam a ser afetadas, primeiro, pela redução da nossa capacidade de suportá-las. Este é um elemento. Segundo, as principais fábricas, já tínhamos referido isto, enfrentam neste momento a mesma situação que nós enfrentamos, que é um processo de recuperação muito lento e, portanto, o que se coloca no mercado é muito caro e quem compra é quem tem mais capacidade financeira. Vou dar um exemplo. Nós importamos vacinas. Quem mais compra vacinas? Estudos feitos provam que 80% das vacinas ou mais estão com os países que têm mais poder financeiro. Portanto, importam mais, compram mais. Portanto, não que não exista, portanto, a escassez deste produto, portanto, faz com que as economias mais poderosas tenham aqui uma posição mais egoísta nestas matérias. E é o que vai acontecer, pelo menos nos próximos 3 anos, em que, com o recuperar do setor produtivo, das principais fábricas do mundo, portanto, a oferta de matérias para importar também vai sofrer a mesma tendência lenta de recuperação. O mesmo cenário vive-se nas exportações. As exportações, elas também, embora no caso têm uma relativa diferença, elas vão tender a melhorar um pouco mais. Portanto, a tendência de recuperação das importações está
exatamente relacionada com as exportações. As exportações. Nós somos um país exportador de matérias-primas. A recuperação lenta das fábricas, daqueles que compram matérias para transformar, portanto, tem impacto. Nós vamos exportar, vamos começar a exportar. O crescimento vai ser muito lento, portanto, e este indicador é uma média. Aqui um cenário de massificar a captação de divisas. Sim, isto quer dizer que, provavelmente, aquilo que está a dizer, o processo também de recuperação, do ponto de vista daquilo que são as reservas de divisas, excluindo as doações, as questões que têm a ver com desembolsos associados aos megaprojetos, portanto, nessa vertente das exportações, também vai continuar a ter uma recuperação lenta, o que vai obrigar aqui a, às vezes, ginásticas muito prudentes por parte do regulador, do ponto de vista daquilo que é a massa monetária que põe a circular no mercado, o controle da inflação, a política monetária. Portanto, isso tudo também para poder controlar a sede pelas importações, porque se nós, por exemplo, neste momento, haver uma alteração muito grande do ponto de vista de política monetária, exato, nós estamos a ter uma redução do câmbio. É verdade. E se o a taxa tem de vindo juros a apreciar bastante face às principais exato, moedas de troca, o dólar, o rand. Exato. E se a taxa de juro reduzir na mesma proporção, nós somos um país que não produz, todos nós vamos correr para importar. Vamos pressionar a balança de pagamentos. E aí vamos entrar já numa situação em que, com a escassez já das divisas, haverá uma subida vertiginosa, tal como tivemos da moeda estrangeira. Portanto, Arsenio, em jeito de considerações finais, estamos mesmo a correr com o tempo. A inflação, como é que vai se comportar ao longo destes anos? A inflação continuar a se manter abaixo de um dígito, me parece que a estratégia, portanto, há uma obsessão, e acho que é uma boa obsessão, isto é uma crítica positiva do Banco Central relativamente à inflação. Nossa política monetária é muito orientada ao controle à inflação e, portanto, exato, o que se perspectiva é que, se os cenários não alterarem, embora exista muita incerteza, a inflação continua controlada e abaixo de um dígito. Portanto, nós aqui temos aquilo que serão os setores que vão mais crescer. Parece estranho, mas não será o setor da indústria extrativa que provavelmente crescerá mais. Continua a ser a agricultura. As apostas relativamente ao fortalecimento da capacidade técnica dos agricultores por parte do governo estão a ter efeito, impactos. Temos que rezar para que aquilo que são as calamidades naturais, as situações que podem assolar negativamente este setor não aconteçam, mas o que está a acontecer neste momento é que nota-se que aquilo que tem sido a perspectiva ou a estratégia do Estado em apostar na substituição das importações de produtos básicos, de facto, vai continuar a ter um grande impacto a nível da agricultura e vai ser o setor, exato, que mais cresce nos próximos 4 anos. A indústria extrativa vai crescer com 7%, mas influenciado basicamente com o início do processo de exploração a nível do gás natural. Do gás natural, a nível da plataforma da Eni. A eletricidade e a água, portanto, são setores que não sofrem grandes alterações, portanto, são de consumo básico. O setor de transportes vai também recuperar à medida de que vai acontecendo o desconfinamento, sendo este, o transporte urbano rapidamente recupera, porque exato, é um bem essencial. Portanto, o setor do turismo pode impactar um pouco mais, embora o turismo vai ser o setor que menos vai conseguir se recuperar nos próximos tempos. Prevê-se que só começa a ter resultados positivos depois de 2024. Portanto, a dívida pública, mesmo sem tempo. Só para fechar, a dívida pública prevê-se que continue a reduzir. Continua a reduzir, mas fora daquilo que são as perspectivas desejáveis. Portanto, o desejável é de 40%. Impactos dos projetos de gás. Só para ter-se uma ideia, portanto, este gráfico mostra que só a partir de 2022 é que nós começamos a ter efetivamente impactos claros do projeto de gás, efetivamente da indústria mineira e extrativa, mas principalmente por causa do processo de exploração a nível da Eni. Basicamente era isto que gostaria de deixar aos calistas. Pois, mas queremos uma vez mais agradecer a sua presença e este esclarecimento sobre o processo